A graça e a paz, amados irmãos, canal Crescendo em Cristo, para mais um vídeo, né? Com os irmãos. Hoje eu quero ver se termino essa parte de Jesus Cristo é o Senhor, que vai ser anexada na playlist do Princípios Elementares da Doutrina de Cristo, né? Que a gente viu lá, a gente está vendo Jesus Cristo é o Senhor, daí arrependimento das obras mortas, fé em Deus, ensino sobre batismos, imposição de mãos, ressurreição de mortos e juízo eterno. É um básico da doutrina de Cristo para a gente poder caminhar certo, sem heresia, sem ser levado por ventos de doutrinas, não é? Então tá bom. A gente viu o reto juiz, Jesus como reto juiz, né? Na aula passada, né? Que está anexada lá. E é o reto juiz, a linha de medir, né? E agora nós vamos ver como é o Senhor Jesus, para finalizar, né? Isaías 9,6. O principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Isaías 9, aqui, Isaías capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Né? Do incremento deste principado e da paz não haverá fim. Olha que lindo, não haverá fim. O reino que está por vir, né? Sobre o trono de Davi e no seu reino, para o firmar e o fortificar em juízo e em justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. O cuidado do Senhor dos exércitos fará isso. Não é? Então tá. Que lindo isso, né? Não vou ir me aprofundando em umas coisas ali, mas não. Pra gente concluir essa parte, né? Então, deixa eu ver uma coisa aqui. Ah, tá. Tá vendo se o meu lapela tá funcionando. Espero que não tenha feito muito barulho ali. Eu tô me acostumando, irmãos, com isso aqui, tá bom? Então, eu tô me acostumando. Espero que os irmãos não se incomodem, tá? Me perdoe. Eu não sei se fez muito barulho aí, mas depois eu vou ver no vídeo de me perdoe se fez. O principado está sobre seus ombros e seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e princípio da paz. Apesar do foco dessa lição não ser de entrar em detalhes de como é o Senhor Jesus, mas sim de que é o Senhor, e que reconhecer e viver debaixo desse fato nos levará a ter uma vida de vitórias. Importante frisar que o senhorio dele não é escravizador. O senhorio de nosso Senhor Jesus Cristo não é escravizador, pelo contrário, é libertador, né? E de que está debaixo do cuidado de que estar debaixo do cuidado do Senhor Jesus é maravilhoso, né? Vivenciar sinais, prodígios, maravilhas, porque Ele é maravilhoso e produz maravilhas. Então a gente está debaixo desse senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo, fatalmente nós vamos ver o que? Maravilhas acontecendo nas nossas vidas. Se eu fosse falar das maravilhas, irmãos, as quais eu passei, assim, de que você olha assim e pensa, não, mas isso não é natural, isso é sobrenatural. E é interessante, né? Porque muitas vezes a gente pensa que isso é um fantasma, é uma coisa que, né? Mas como existe, antes eu não sabia que existia, eu pensava que não existia, mas eu vi maravilhas. Se eu fosse parar para relatar, aqui um dia eu quero fazer um vídeo para relatar algumas das coisas, irmãos, que eu passei com a minha esposa, nessa caminhada, depois que eu conheci o Senhor Jesus, de maravilhas que a gente experimentou,
nós vivenciamos. E é tão gostoso, isso produz uma intimidade tão gostosa com o Senhor, aquele tratamento de paternidade, aquele saber que nós não estamos mais sozinhos, estamos cuidados e protegidos. Como nas outras aulas a gente viu ali sobre a justiça, a gente sabe que nós não vamos ser injustiçados. Nós teve momentos que nós fomos injustiçados pelo homem, mas nós descansamos no Senhor, e o Senhor falou assim: calma, você não trabalha mais para o homem, você trabalha para mim, e a pessoa que me logrou, que não pagou, que deveria pagar ali, eu deixei na mão do Senhor. Senhor, tenha misericórdia, tenha cuidado, porque eu fiz com tanto amor, com tanto carinho, com tanto suor, sabe? E eu entreguei. E dali uma semana veio uma outra pessoa para me fazer um outro serviço, eu e a minha esposa, e nós vamos fazer, e veio a parte daquele serviço que merecia ali, e mais a parte daquele outro que ficou lá para trás. A mulher se agradou de dar para nós um dinheiro extra, e esse dinheiro extra era justamente o que aquele outro tinha deixado de pagar para nós. E nós vimos ali um sinal de maravilha, né? E nós descansamos no Senhor, porque nós sabemos o cuidado do Senhor. Quando a gente passa pelas maravilhas, pelo cuidado do Senhor, a gente consegue não querer se vingar, sabe? Minha é a vingança, fala o Senhor. É o Senhor que é o juiz, como a gente viu na outra aula. É o Senhor que é o juiz, Ele vê todas as coisas, cada coisinha que acontece com você, Ele vê. E isso nos traz um descanso tão gostoso. A, a, a percepção de que o Pai está no lado, cuidando. E não o Pai da Terra, porque geralmente o nosso Pai da Terra ele faliu na providência de nos cuidar. Né? Ele pode até ter cuidado. E eu, por exemplo, tive um pai que não pôde ser presente por conta do vício e tal. Né? Eu também não pude ser um pai presente por conta do vício, né? Muitas vezes, mas eu sei que Deus vai prover e vai demonstrar para os meus filhos como eles têm um pai verdadeiro, e houve necessidade de nós passarmos por todos esses processos, né? Mas é maravilhoso quando a gente consegue vivenciar isso, sabe? Então, vivenciar sinais e prodígios e maravilhas, porque Ele é maravilhoso e produz maravilhas. Porque um dos nomes do Senhor Jesus é maravilhoso, né? O outro qualquer é conselheiro, né? Então, estar suprido de orientações e direções em todos os aspectos da vida, pois Ele é o conselheiro é o conselheiro dos conselheiros. Ele é pensa em alguém que vai te dar um conselho bom, um conselho top, um conselho legal, uma informação privilegiada que vai te colocar adiante de algumas pessoas. Deus não é só um conselheiro. O Senhor Jesus não é só um conselheiro. Ele é maravilhoso conselheiro. Somos dois, não só maravilhoso agora, mas é um maravilhoso e maravilhoso conselheiro. Diversos momentos da tua vida que você vai estar precisando de um conselho de como agir em determinadas situações, e você vai ver que você, poxa, eu estou sem saída, né? E agora, o que eu faço? Quando essa fraqueza aparecer na tua vida, você, bom, não sei o que fazer. Puxa, eu estou destruído. Quando chegar essa tua fraqueza, o poder de Deus se aperfeiçoa na fraqueza. Você vai ver, nossa, eu por mim estava destruído, estava tudo acabado, mas Deus fez aparecer uma saída. Olha para os montes e verá de onde virá a salvação. Sabe? É tão gostoso isso, ter alguém que possa te aconselhar quando você está prestes a tomar uma atitude errônea, né? E não é um conselheiro assim, brusco, ríspido. É um conselho tão afável ao teu ouvido, ao teu coração, tão coerente, que você não tem como você não seguir aquele conselho. Você para e pensa, pô, mas fez toda a lógica. Fez toda a lógica isso, eu vou seguir esse conselho. Sabe? E a gente seguindo esse conselho, a gente vê que vai dar bem. Daí a gente, nossa, como foi bom eu seguir esse conselho. Há um determinado trajeto e processo até a gente chegar nessa condição de termos ouvido a esses conselhos do Senhor, sabe? Porque no começo a gente
teimoso, a gente é de dura serviço, como fala a palavra do Senhor, né? Então, vivenciar o poder de Deus em nós, através de nós, protegendo-nos e guiando com a sua mão forte, porque Deus é poderoso. Deus forte, não é? Outra parte do nome, maravilhoso, conselheiro e Deus forte. Nós vamos vivenciar o poder de Deus na nossa vida. Esse nome não é um nome só jogado aleatório lá na Bíblia, lá. É um nome que nós vamos experimentar esse nome nas nossas vidas. Parece que está torno, óbvio. Irmãos, faz parte do processo, né? Então, vivenciar o poder de Deus em nós e através de nós, o poder de Deus que por nós alcançando pessoas, sabe? Eu tenho uma historinha que eu vou contar rapidinho, assim, que eu achei muito legal, essa historinha. Ela demonstra muito bem para nós como nós temos que ser, né? Eles estavam procurando assim no reino, alguém, o rei perguntou assim: quero que alguém faça um templo para o Deus Sol, né? Deus Sol, a idolatria. Não, mas é só uma história para uma parábola, para mostrar para nós algo bem interessante. Eu quero aqui no reino alguém que faça um templo, o melhor templo para o Rei Sol. E quem fizer o melhor templo, eu vou dar tanto de dinheiro, eu vou enriquecer ele, e ele não vai precisar trabalhar mais e tal, não sei o quê. E aí vieram os construtores lá, né? Vários construtores lá, faziam o templo, um fez de tijolo, outro fez de não sei o que e tal. Todos os templos bonitos, o rei olhou, deu o rei olhando os templos de cada um, o rei chegou num outro lá, um outro lá baixinho, lá, tá bonitinho, lá, fez lá um templo lá, ele fez um templo de vidro. O rei olhou assim e falou: pô, o cara fez um templo de vidro, e olhou assim, e daí ele perguntou assim: em qual um desses templos o Rei Sol, o Deus Sol, o Rei Sol, ia se sentir mais à vontade, mais livre? Daí ele olhou o templo de vidro e disse: pô, é esse, o rei vai passar pelos. Ele vai refletir, ele vai atravessar, ele vai ter total liberdade. Irmão, e nós temos que ser um templo, nós como templo para o Deus vivo. Qual que é o templo que Deus quer? Um templo que não segure as coisas, que a graça venha, o amor de Deus venha, nos encha, mas não fique contigo, nós não seguremos ele. Ele vem, nos enche e transborde para os outros, sabe? Por isso que lá em Hebreus 12:15 fala assim, ó, tomem cuidado para que ninguém se prive da graça de Deus, brotando alguma raiz de amargura, os contamina muitos, porque se brota uma raiz de amargura, alguma coisa do passado de você, da velha vida, alguma coisa de egoísmo, orgulho, medo, timidez, alguma coisa que não pertence a esse reino, ele vai bloquear, aí vai entrar a graça de você vai se encher do amor de Deus e não vai passar para quem está precisando. Não vai derramar para quem está precisando, só vai reter só para você. E isso é um princípio errado, meu irmão. Não é? Então, vivenciar o poder de Deus em nós e através de nós. É maravilhoso isso. Protegendo-nos e guiando com sua mão forte. Né? Esse poder, para que é? Para nos proteger e nos guiar com sua mão forte. Por isso, irmão, que eu estou num nível assim que eu vejo que algumas coisas acontecem comigo, eu fico pensando, mas por que aconteceu comigo? Porque se eu tenho um Deus forte, por que isso atravessou e chegou, aconteceu em mim? Eu chego, não, porque Deus permitiu. E se Deus permitiu, é pedagógico. Tem algum objetivo. E eu vasculho o objetivo e logo acho. E daí quando eu acho, eu vou consertar agora. Porque Deus deixou chegar isso até mim por conta disso. E eu vou lá e conserto. E eu passo na prova. Aí naquela prova já não precisa mais repetir. Mas em uma outra prova, porque eu vou crescendo, vou passando de ano. Né? Entendeu, irmão? Então, é receber de graça a salvação eterna
e uma vida sem fim junto a Ele mesmo. Nossa, que lindo isso, né? Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, Pai da eternidade, Pai da eternidade, receber dele uma vida sem fim. Eu fiquei muito triste quando eu estava crescendo, eu era o Jorginho ali, e daí eu descobri que existia a morte. Nossa, meu irmão, foi um balde d'água gelada em cima de mim. Eu falei, puxa, mas existe morte? Nossa, me deu um gelo, assim, me deu um choque de realidade. Eu descobri que tinha morte, que tinha doença. Descobri que meu pai pegou câncer, sabe? Depois meu pai faleceu. Irmãos, quando eu descobri que tinha morte, eu fiquei muito abatido e muito triste. Mas quando eu me deparei com uma solução que tinha vida eterna, o Senhor Jesus, eu pulava da alegria de saber que existe a vida eterna. Eu falei, eu quero isso, é isso, eu quero viver para sempre, essa delícia de vida, sabe, meu irmão? Nossa, e quando eu descobri isso, o valor que eu dou para isso agora, meu irmão, é ímpar. E eu tô aprendendo a dar mais valor ainda, porque, puxa, meu irmão, que Deus nos concedeu. E eu acho que se não houvesse essa privação, esse experimentar da morte no nosso meio, nós não íamos dar valor a vida. Olha que tremendo, né? Então, receber de graça a salvação eterna e uma vida sem fim junto a Ele mesmo. Olha, meu irmão, e de graça ainda, o pacote veio, olha, um pacote de presente assim, ó. Abrir assim, o que tem? A salvação eterna. Eita glória! Né, meu irmão? E deixa eu. Nossa, eu tô enrolando o vídeo, não tô não. Tá sendo gostoso, né, meus irmãos? E letra E, usufruir constantemente de uma paz que transcende todo entendimento. Príncipe da paz, eu falei respectivo a cada um dos codinomes ali do Senhor. Ali. Agora, o príncipe da paz, recebendo uma paz que excede todo entendimento. Aquela paz que o mundo está desabando, as coisas estão desabando, você sabe? Eu não me lembro de que está agora, qual salmo que é, mas que tem assim, que está tudo bicho pegando assim, de repente começa assim, ó. Eu falo assim, que o Senhor está num alto e sublime trono, e Ele reina. Coisa tá feia, não sei o que, e o Senhor que está num alto e sublime trono, num alto e sublime lugar, no trono, e Ele reina. Mas por quê? Porque está sob controle, irmão. Está sob controle, meu irmão. Que nem eu falei, se está chegando, se está acontecendo, é porque ele achou viável, ele achou pedagógico, ele achou providencial acontecer isso na tua e na minha vida. E a gente fica maravilhado. E aquela paz que excede todo entendimento ante todas as adversidades da vida nos alcança, sabe? Não, é maravilhoso, sabe? O Senhor Jesus. E nós estamos crescendo em receber essa paz, receber disso do Senhor, né? Então, usufruir constantemente de uma paz que transcende todo entendimento. Constantemente usufruir nessa paz. Né, meu irmão? Acho que fica vendo, nossa, o jeito que o pastor fala, né, devagar e tal. Irmão, né? Aparentemente repreende assim, pô, pastor, acho que não tem problema, pastor, acho que tá legal com a vida, tudo bem, tá sossegado, e tá mesmo, assim, dessa maneira que eu tô relatando aqui, de conformidade com a palavra, mas por dentro, irmão, e externamente, as coisas que chegam até mim são de tirar a paz de qualquer um, irmão, eu passo por sofrimentos e dores na alma, no corpo, na alma e no espírito, que são dores terríveis. Hoje eu me deparei com aquele louvor lá, há momentos. Me lembrei desse louvor, porque eu estava tão angustiado, tão triste, sabe, irmão? Daí eu me lembrei desse louvor assim, ó, há momentos em que as palavras não resolvem,
Mas o gesto de Jesus demonstra amor por nós. Foi no Calvário que ele, sem falar, não, ele tremendo, irmão, sabe? Foi tão consolador eu me lembrar desse louvor, sabe? Nessa angústia, dor de coração que eu tava, pelas situações que eu tô passando, que eu passo, sabe? Que essa paz que excede todo entendimento me banhou e o Senhor me trouxe uma revelação tão profunda de um problema que eu passei no passado, que me amargura o coração. Às vezes ele quer voltar, assim, cravar as unhas no meu coração, na minha mente, me segurar, me estacionar, me parar. Mas o Senhor vem assim com suas mãos poderosas, libertadoras, assim, e retira, assim, me dá aquele abraço, aquele gesto de Jesus, sabe? Me trazendo, jogando luz, assim, naquela acusação que vinha, assim, jogando luz e mostrando, olha, é por causa disso e daquilo. E quando eu saio daquilo, dessa pressão e opressão, dessa dificuldade, eu saio pegando nas mãos do Senhor, assim, na luz, assim, e eu vejo assim, falando, Senhor, não tem outra palavra, Senhor, o Senhor é tremendo, eu te louvo, meu Deus, porque de um modo tão maravilhoso e tremendo e terrível eu fui formado, né? Não, é lindo. Espero que você esteja recebendo, meu irmão, o que eu estou tentando passar aqui, que Deus está passando por minha vida aqui para você, minha irmã. Então, conclusão, o Evangelho de João, ele começa nos apresentando a Jesus Cristo como o verbo vivo de Deus, né? A palavra viva de Deus que veio aos homens para lhes trazer a luz. O senhorio de Jesus consiste em conhecer cada vez mais esta luz e andar nela. O senhorio do Senhor Jesus, de Jesus consiste em conhecer cada vez mais essa luz e andar nela. Sabe? Oh, o cachorro ficou bravo. Mateus 22, 29 fala assim, Jesus, porém, lhes respondeu, errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Ele fala para os escribas e fariseus. Por que eles erram? Porque eles não conhecem as Escrituras e nem o poder de Deus. Romanos 13, 14. Revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidados da carne em suas concupiscências. Revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne e das suas concupiscências. Revestivos, pega isso aqui, irmão, pega a palavra do Senhor e vai se enchendo, sabe? Coloca essa roupa de linho fino, roupa de justiça, né? João 7,17. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, descobrirá. Se alguém quiser fazer a vontade de Deus, descobrirá se a minha doutrina é verdadeira. Tem muita coisa que a gente só de ouvir, mas será que é verdade? Será que não? Fica julgando de fora e tal. Mas experimente viver isso que está escrito aqui, essa doutrina. Quando você vive, você passa pelas maravilhas, você experimenta as maravilhas, você experimenta os conselhos, você experimenta o pertencer à eternidade, você experimenta a paz que excede todo entendimento. E quando isso acontece, meu irmão, você não tem como você não falar assim, é verdade. Tudo que o Senhor falou é verdade. Né? João 14, 26. Mas o ajudador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome,
esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto eu vos tenho dito. E nós temos o Espírito Santo. Ele vai nos ensinar todas as coisas, vai nos guiar na verdade. O que é a verdade? A minha palavra é a verdade, né? E vai nos guiar em todas as coisas que o Senhor Jesus ensinou, vai nos relembrar, né? Todos os aspectos do senhorio de Jesus que vimos nesse estudo apontam para a intimidade com a palavra, a qual devemos amar e buscar e obedecer como verdade suprema sobre nossas vidas. Irmão, sabe? A palavra de Deus vai nos estabelecer no reino. A palavra, os princípios vão estabelecer o indivíduo. Veja lá, se eu bebo, uso droga e faço um monte de coisa, chego em casa quebrando tudo e tal, isso aqui, mas de repente eu me deparo com a palavra de Deus, sou evangelizado e começo a vivenciar a palavra. Quando eu chego em casa, a minha esposa diz: nossa, ele não está mais bebendo, ele não está mais batendo, querendo, chutando as coisas, brigando, luqueando. As crianças, nossa, olha que diferença e tal, porque os princípios começam a estar dentro de mim, né, paulatinamente. E para que é estabelecido o indivíduo? Os princípios estabelecem o indivíduo. Mas para que estabelecer o indivíduo? Para que estabeleça o reino. Aí o Jorge, a casa do Jorge passa a ser um céu na terra, porque eu vou começar a amar verdadeiramente a minha esposa, eu vou começar a amar verdadeiramente os meus filhos, eu vou começar a me amar verdadeiramente. Irmão, é um processo. Muitos vão levantar, te apontar o dedo, te julgar, mas a gente vai ter que fazer como Neemias. Eu não posso descer daqui para conversar, para isso ou para aquilo, porque eu estou fazendo uma grande obra, eu estou reparando os muros da casa do Senhor, eu estou reparando os muros da cidade do Senhor, de Jerusalém, os muros, para que não entre mais o inimigo, lá vão ter, e tá no coração, e lascívia, e orgulho, e egoísmo, e vícios, e não sei o que, não. Os muros protegem, o muro tem as portas aí, a porta da ovelha, foi restaurada lá em Neemias 3, se não me engano, 2, 3 ou 4, a porta da ovelha, a porta do vale, todas as portas foram restauradas, a porta do peixe. Tudo fala daqui, meu irmão, do templo verdadeiro de Deus. Deus quer habitar como individual e daí depois como coletivo na igreja. Né, meu irmão? Terminamos essa parte de Jesus Cristo é o Senhor. Claro, meu irmão, que não esgotamos o assunto e todos os dias das nossas vidas nós vamos conhecendo mais o senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo e vamos ficando maravilhados. Mas agora nós podemos adentrar no próximo, que é o arrependimento das obras mortas. E depois vamos no fé em Deus. Tá bom, meu irmão? Eu peço que você curta esse vídeo, que você compartilhe esse vídeo, que você se inscreva no canal, né? Para a gente estar crescendo junto, cada vez mais em Cristo. Porque, irmão, eu estou passando o ensinamento para vocês, mas eu estou crescendo junto em Cristo. Amém? Deus os abençoe em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ver se meu controlinho está funcionando, então eu vou ter que tirar na mão. Em nome do Senhor Jesus, tá bom? Abraço, meus irmãos. E minhas irmãs, ó. Ixi.